Chega, minha gente! Muito bom dia para você, 11 horas e 45 minutos e o NE1 já chega assim, de janela aberta do Recife, para você acompanhar como é que tá esse sábado, ensolarado, 29 graus neste momento na capital e na região metropolitana. Céu tá azulzinho com poucas nuvens, parece que não chove hoje não, viu? E dá pra ver por essa imagem aí que o rio tá ficando mais limpinho, tava muito barrento durante os últimos dias por conta da chuvarada que caiu. Parece que agora as coisas estão voltando ao normal. Além dessa imagem clássica aqui do centro do Recife, que dá pra ver o Teatro de Santa Isabel, a Ponte Princesa Isabel, a gente também tem essa imagem aí, bora passear. Praia de Boa Viagem, zona sul da capital. Tem essa obra aí do calçadão, que tá demorando que só, tá no prazo, mas foca aqui do outro lado, no céu e no mar, azul turquesa. Movimento aí dos carros que seguem no sentido Praia do Pina e também quem vem pra cá, pra região central da capital. Tá bonito demais, tá começando o seu NE1 com muita informação, com muita credibilidade e respeito a você. E a notícia, tá seguindo a gente já no Instagram? Tá não, perde tempo não, é @ne1.globo, tá aqui ó, @ne1.globo. A gente mostra e posta um bocado de coisa para você acompanhar a gente também. O nosso QR Code tá liberado, participa com a gente, manda tua dúvida, tua pergunta, manda teu desabafo. A gente tá aqui com uma amiga assim, ó, tamo junto, viu, a partir de agora. E o NE1 de hoje já começa falando sobre afeto, companhia e cuidado, que vai além dos animais e além de casa. Dá só uma olhada aí, ó, que bonitinho esses animais que a gente separou para você assistir com a gente. É isso, os animais de estimação, minha gente, têm um papel importante na vida de muitas famílias e até no tratamento da depressão. Bora entender agora melhor essa história com Mário Carvalho, que está ao vivo num lugar que é muito bonito aqui no Recife e onde muita gente aproveita para passear com os animais. Será que Mário deu sorte de encontrar alguém com bichinho de estimação por aí? Oi, Mário, 11h48, ainda é bom dia para você. Bem-vindo. Oi, Juliano, muito bom dia para você, bom dia a todos. Passou ainda agora um pouco, algumas pessoas passando aqui, passeando com os animais, mas agora um momento um pouquinho mais tranquilo, perto da hora do almoço. E aí quando a gente fala de afeto, a gente também pode falar da forma como vários animais vivem e se relacionam, principalmente os mamíferos, né? Quando eles nascem, eles precisam bastante ali da figura materna, né? A mãe é sempre uma presença importante nos primeiros momentos da vida dos animais mamíferos e ajudam a proteger os filhotes. E aí, quando acontece, né, do filhote perder a mãe, seja por um acidente, até mesmo em situações de tráfico de animais, esse filhote ele pode acabar ficando desprotegido e crescer de forma vulnerável. E aí o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS Tangará, recebe vários animais que foram vítimas de tráfico, de acidentes, e esses animais acabam perdendo a figura materna. E aí, pensando nisso, os profissionais de lá estão usando uma técnica para ajudar a compensar essa ausência da mãe. A gente foi lá, conversou com os profissionais, viu de pertinho como é que tudo isso funciona e a gente vai ver agora todos os detalhes disso na reportagem. Para aquele bichinho que perde a mãe cedo demais, qualquer abraço pode fazer a diferença, mesmo que seja de pelúcia. No Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS Tangará, filhotes órfãos estão recebendo um tipo diferente de cuidado. Bichos de pelúcia passaram a fazer parte da rotina de recuperação desses animais. E a função não é só simbólica. As pelúcias ajudam a manter o calor do corpo e funcionam como um apoio, simulando, em parte, o contato com a mãe. A maioria dos filhotes chega ao centro depois de situações de tráfico, caça ou acidentes. Sem a presença materna, eles ficam mais frágeis e têm um desenvolvimento comprometido, principalmente nos primeiros dias de vida. Eles chegam muito filhotes, tem animais aqui que chegam bem recém-nascidos. Então, nesse momento, o bicho de pelúcia é fundamental para que ele tenha esse conforto, já que ele está sem a mãe, que muitas vezes é atropelada, né, ou eletrocutada. Então, eles chegam aqui órfãos e precisam desse conforto porque é um instinto da espécie permanecer agarrado à fêmea. No dia a dia, é comum ver os animais agarrados às pelúcias. O contato ajuda a reduzir o estresse e facilita a adaptação ao novo ambiente. A estratégia também leva em conta o comportamento natural das espécies. A separação precoce pode afetar a fase em que o filhote aprende referências essenciais para sobreviver na natureza,
O trabalho é feito em etapas. Primeiro, os animais passam por uma avaliação clínica e recuperação física. Depois começa a reabilitação comportamental, uma das fases mais delicadas. Vai depender do tamanho do animal e da espécie do animal. Tamanduás, preguiças, saguis, eles ficam agarrados ao corpo da mãe. Então, quando eles chegam muito filhotes, órfãos, né? A mãe vítima de algum acidente, né? A gente coloca eles nessa pelúcia para eles terem esse conforto térmico e um conforto afetivo também, que será substituído, né, pela mãe, nesse caso. A gente mantém a pelúcia com ele e aí ele mesmo vai saindo da pelúcia sozinho com o decorrer do tempo. Se ele chegar muito pequeno, 1 mês, 2 meses, até 3 meses, assim. Ele mesmo que vai saindo da pelúcia. Atualmente, a técnica é usada com 3 animais, entre eles, tamanduás. Esse tamanduá mirim tem menos de 1 mês de vida e passa o dia agarrado na pelúcia. Desde que o Cetras veio para a CPRH que a gente tem essa prática quando a gente recebe filhotes, né? Das mais variadas espécies, como por exemplo tamanduá, que é o que a gente tem hoje aqui no Cetras, utilizando vestido de pelúcia. A gente tem saguins também, preguiças, que são animais que eles são dependentes, eles são prenses, né? Então eles ficam agarrados na fêmea, na mãe, e como eles muitas vezes chegam aqui órfãos, eles precisam desse conforto de estar agarrado num bichinho de pelúcia. E muitas vezes os animais são uma parte importante da vida das crianças, né? Os animais podem ajudar no desenvolvimento social das crianças. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar aqui com Gisele Araújo, que é psicóloga. Gisele, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a convivência com os pets pode ajudar no desenvolvimento social das crianças. Bom dia. Bom dia. Convivência 100%. Crianças que têm pets inseridos nas suas vidas, eles desenvolvem muito mais empatia, muito mais habilidades sociais, com o cuidado com o pet, com a rotina com o pet, entre outras habilidades emocionais e socioemocionais também. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas habilidades, né? A criança, ela cresce tendo essas habilidades, como é que ela pode realmente desenvolver essas habilidades e como é que funciona essa interação com os pets? Certo. Primeiramente, os pais, ao inserirem os pets, eles trazem responsabilidades que muitas crianças desconhecem, porque geralmente essas responsabilidades ficam a partir dos adultos. Então, é muito importante que os pais deem certas responsabilidades, tanto na comida, quanto na bebida, quanto na interação, no passeio com o pet também. Qual é o momento ideal que o pai pode já passar, os pais podem passar essa responsabilidade para as crianças, né? Porque realmente cria um senso de responsabilidade, né? Você tem um ser ali que você é responsável por ele, você ajuda, né, no desenvolvimento daquele ser também. É importante as crianças terem esse senso de responsabilidade, né? Com certeza. Existem estudos que falam para inserir já desde a barriga, porque o pet já sente que o bebê está ali, então já faz aquela interação, mesmo de energia com a criança. E quando nasce, você vai ali observando, né? Como pai e mãe vai observando a forma cognitiva que a criança responde. Então, a partir ali de 1 ano já dá para ter bastante interação e responsabilidade também. A gente pode falar também sobre empatia, quando a criança cresce ali junto a um pet, tendo aquele afeto e tudo mais, a gente pode dizer que se torna futuramente um adulto mais empático? Com certeza, é um ser vivo, assim como qualquer outro. Em toda criança que tem um pet inserido no seu lar, ela consegue desenvolver muito mais habilidades do que uma criança que não tem. Principalmente crianças que têm muito tempo de tela. E quando esse animal vem para a família, ele realmente traz uma transformação, diminui o tempo de tela, ele traz mais sentimentos de interação, de querer estar junto com o pet, de querer participar mesmo da vida do pet. Hoje a gente fala muito sobre a questão da ansiedade, né? E as crianças também podem ter ansiedade, não é só um assunto para adulto, né? Será que os animais, né, os animais domésticos, os pets, eles também têm um papel importante no combate a essa ansiedade? Com toda certeza. Como eu acabei de falar, né, o tempo de tela ele traz muitos malefícios para a vida da criança, para a vida útil da criança. E tem muitos estudos que já falam que diminui o estresse, que diminui a ansiedade e que insere a criança também num lar diferente, enxerga o lar de uma forma diferente. A gente já viu alguns casos de adolescentes causarem maus tratos a pets, né? Quando uma criança cresce tendo esse contato com o pet,
essas chances de se tornar um adolescente, um adulto que causa esses maus tratos aos pets, diminui? Com certeza, né? Hoje temos muitas medidas socioeducativas para adolescentes que fazem maus tratos contra os pets e assim, quando crianças, se tivessem sido inseridos, com toda certeza, teria uma empatia totalmente diferente e um olhar totalmente mais, um olhar mais amoroso mesmo, de cuidado e de olhar aquilo como um ser humano, como um ser vivo e não propriamente como um objeto. Quando a gente fala de pet, a gente pensa basicamente em cães e gatos, né? Existe alguma diferença ali entre esse desenvolvimento emocional, de responsabilidade para quem tem cães ou gatos? Tem o que é mais indicado para as crianças? O mais indicado geralmente são os pets cachorros mesmo, né? Os dogs, porque eles têm uma interação maior, eles têm uma necessidade maior também de interação, de estar junto, de cuidado, de carinho. Então, a troca funciona de uma forma melhor, mas qualquer tipo de animal é bem-vindo no lar. E desde que você consiga também trabalhar na criança toda essa formação, onde ela precisa ter o cuidado, onde ela precisa estar inserida também na vida e na rotina do pet. Ainda falando sobre aquela questão da responsabilidade, né? Uma criança que tem um pet, cria essa noção de responsabilidade, às vezes pode ter até um desempenho escolar melhor, já pensando nessa questão de ser uma criança responsável, né? Com toda certeza. Há muitos estudos onde a gente busca trazer esses animais para a vida das crianças, justamente para diminuir a ansiedade e aumentar aí essa interação e principalmente a empatia, tanto com ele mesmo quanto com outras pessoas que convivem ali no dia a dia. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa. É isso, Juliano, os pets são com certeza partes importantes aí da nossa vida. Demais. Mário conversando com Gisele Araújo, ela é psicóloga, falando sobre essa vivência entre pessoas e animais de estimação. Obrigado, Gisele. Mário, já a gente conversa mais um pouquinho também sobre outros assuntos. Bora seguir agora, porque hoje, sábado, pode ser um bom dia para viajar pelo espaço. E Gustavo Ferreira já está aqui, ó, vai mostrar para a gente que nem precisa subir tão alto como os astronautas da missão Artemis 2, que retornaram ontem à Terra, depois de 10 dias, né, Gustavo? A 400 mil quilômetros de distância. Gustavo do céu, será que essa aí onde você está, essa viagem é mais tranquila, hein? Boa tarde. Ô Juliano, boa tarde para você, meu amigo, boa tarde a todos. Quero dizer que é mais tranquila e certamente mais barata, tá? Porque os astronautas da Artemis 2, eu tenho certeza que não viajaram até o lado oculto da Lua sem desembolsar uma graninha. Esse lugar aqui, essa viagem aqui é de graça. Esse astronauta aqui, claro, não participou da missão, não foi à Lua, mas ele está aqui no Shopping Itacaruna para todo mundo que quiser conferir de perto um pouquinho do que é ser um viajante do espaço. Essa exposição ela foi aberta no dia 3, a exposição que mostra e que dá a possibilidade das pessoas fazerem uma viagem, né, pelo espaço. Quem não quer fazer uma viagem pelo espaço? Eu vou chegar aqui, olá, muito bom dia. Estamos ao vivo no NE1. Eu vi que vocês... somos da Globo. Vi que você está esperando para fazer essa viagem nesse espaço com realidade virtual. Quem é mais fã de espaço? É você ou ele? Eu. Ele não é muito, não. Isso. O que você está achando? Você chegou agora há pouquinho? Cheguei agora, faz pouco tempo. Aí vim logo que estava mais vazio. Tem muita coisa para conferir, né? Isso ainda vai passar pelas outras etapas. Qual é seu nome? Jaqueline. Como é o seu nome? Caio. Gael? Caio. Caio. Um prazer, Caio. Boa viagem para vocês, viu? Olha, esse espaço que eles vão visitar aqui é uma simulação de um satélite. É uma cápsula lunar, na verdade, né? Que propõe uma viagem ao espaço usando realidade virtual. Então, as crianças, as pessoas, né, que vierem vão colocar um óculos e vão passear pelo espaço sem sair aqui do shopping. Vou conversar com Yolanda Celeste, que é gerente de marketing aqui do Shopping Itacaruna, e ela vai acompanhar a gente nesse passeio. Muito bom dia. Já tem muita gente visitando a exposição, né? E tem vários espaços imersivos, isso é legal demais. Bom dia. Bom dia a todos, com certeza. Espaços imersivos, como você já mostrou, a simulação de uma cápsula lunar, espaços também educativos, como esse, que conta a história de todas as missões Apollo, né? Então aqui
a família vai poder aprender um pouco mais sobre as missões Apollo. E é legal demais porque a gente falou da Artemis 2, né? Então o timing é perfeito, né? Ontem a nave com os astronautas voltou à Terra, né? Eles já estão em segurança. E aqui eles aproveitam para conhecer quem foi antes, né? A Lua. Isso mesmo, aqui é o antes para ficar bem contextualizado e o aprendizado ser bem completo. Vamos caminhar, porque agora tem essa cúpula que Beto Marques está mostrando ao vivo. Lá dentro a gente não pode entrar agora porque já começou uma sessão de cinema 360, né? Então, conta o que tem aqui dentro, já para chamar a atenção dos visitantes. Olha, aqui dentro é uma experiência de cinema 360, onde simula estar no espaço sideral, estar entre o sistema solar. Então, experiência totalmente imersiva. Lá dentro é tudo escuro e a visão é 360 graus do espaço. Maravilha. Essa exposição, ela é para todo mundo? Ela é para crianças, ela é para adultos, para todo mundo que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o espaço que está tão distante, mas tão pertinho? Ela é para toda a família, né, para todas as idades e até uma ótima oportunidade para os professores também trazerem seus alunos, porque a gente tem outros espaços também educativos, como aqui o Sistema Solar. Aqui é muito massa, né? É uma simulação do Sistema Solar. Ali à frente é um giroscópio. Fala um pouquinho lá como é que funciona. É um simulador de gravidade zero, o giroscópio. Então, 2 pessoas por vez podem ter essa sensação de experimentar a gravidade zero. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo falar com alguma delas que vai experimentar. Bom dia! Vocês vão experimentar gravidade zero. Como é que tá a ansiedade? Tá mais ou menos. Tá nervosa? Um pouquinho, é porque eu já vim aqui. Já é a quarta vez já vim aqui. É a quarta vez. Acho que ela gostou, acho que você gostou um pouquinho, né? E você já veio também ou não? Eu já vim com ela, eu que tô trazendo ela de novo. Vem cá, acostuma ou não com essa gravidade louca, ficar de ponta cabeça? Acostuma, é porque também depende. Tem gente que balança mais rápido, a gente vai mais devagar. Mas acostuma, é de boa. E vocês vão mais suave ou não? Não, a gente vai bem radical mesmo. Vai com emoção. Gente, vão lá então, viu? Aproveitem mais uma vez. Eu acho que elas vão voltar com certeza. Vem pra cá, Beto, a gente vai continuar com a nossa entrevista, porque tem mais um espaço também, né, Yolanda, que é muito legal. Eu não sei se ele tá vazio agora, mas vamos entrar aqui. Como é que funciona essa cabine? Beto Marques, vem com a gente. Yolanda, entra aqui também e explica para nós. Que lugar é esse? É uma cabine 360, onde o cliente vai ter o celular dele aqui acoplado num tripé e vai fazer um giro 360 graus no espaço. Então, ele já pode ter o seu videozinho garantido para as redes sociais. Ele bom para postar, né? Agora, vamos ali de novo? Porque eu fiquei curioso. Juliano, tenho certeza que está curioso também. Vamos ver como é que funciona o giroscópio. As moças já estão ali se posicionando. Beto Marques agora vai fazer esse registro e mostrar ao vivo. Eu imagino que seja um dos lugares mais procurados aqui, né, Yolanda? Principalmente por quem gosta mais de adrenalina, né? Então, as atrações são bem distribuídas. Tem para quem gosta de adrenalina, que vai entender sobre a gravidade zero. Tem para quem quer aprender e vai ver sistema solar, vai ver as missões de Apolo. Bom, então vamos dar o serviço enquanto, olha só, elas começaram a experimentar aí a gravidade zero. Eita, elas já vieram mais vezes, então estão acostumadas, mas mesmo assim deve dar um frio na barriga. Conta para todo mundo agora, Yolanda, quem quiser vir aqui, paga alguma coisa ou não? Quando é que a exposição está aberta? Até quando? Até o dia 29 de abril, a exposição está aberta gratuitamente no horário de funcionamento do shopping. Aos finais de semana, sábados e domingos, das 17 às 19 horas, no rooftop, a gente tem telescópios para observação da Lua e de Júpiter. Então, tem monitores da Universidade Rural, da parte de astronomia, que vão poder estar explicando um pouco mais. E também, das 15 às 19, oficinas para as criancinhas pequenas, onde eles vão construir foguetes, nebulosas, também com instrutores da universidade, e eles vão poder aprender muito mais. Massa, o convite está feito, tenho certeza que vem muita gente ainda, está lotada a exposição, programados para a família toda no sábado à tarde, né? Então, Juliano, você me perguntou se essa viagem aqui ela é um pouco mais tranquila do que a viagem da Artemis 2. É mais tranquila e talvez até mais divertida, viu? Para quem quiser conferir. Volto com você. Eu confesso que eu gostei demais, Gustavo. Obrigado. Oportunidades como essa, né, de graça para a comunidade, para que as pessoas possam ir para esse local, aprender um bocado de coisa que não está aí no dia a dia da gente. É muito bom quando o conhecimento chega perto das pessoas. Muito obrigado por essa dica aí, bacana.
Bora seguir agora em outra viagem, mas no trânsito, agora ao vivo para você. Bora ver como é que estão ruas e avenidas, alguns pontos também da região metropolitana. Imagem aí ao vivo para você, ó, BR-101, Abreu e Lima, no sentido Recife. Tá tranquilo nesse trecho aí de Abreu e Lima, no sentido Recife. A gente vê aí que é uma área comercial, mas os carros e as motos não encontram dificuldade quando passam por esse local aí agora. Bora dar um pulinho mais pra cá, mais pra perto da capital, já em Olinda, Pan-Nordestina. A gente tá vendo aí, essa câmera fica instalada em frente ao fórum da cidade. A gente vê esses carros estão indo no sentido Abreu e Lima. No lado de cá, sentido Recife, o sinal tá fechado, por isso a gente não vê o movimento de carros não. Mas já aí, quando o sinal abrir, a gente vai ver aí, ó, bem que eu disse, ó. Olha a quantidade de motos. A gente vai falar sobre isso ainda no NE1. Muitas motos dos dois lados, mas tranquilo também. Ninguém encontra engarrafamento não. Agora o que chama a atenção são aqueles 3 meninos ali, ó, bem no canteiro central, um risco, um problema, vai com calma, atravessa com segurança para nenhum problema acontecer durante esse sábado. Mais um pulinho agora, BR-101, Cidade Universitária, câmera instalada em frente ao Hospital das Clínicas, do outro lado é o prédio da Sudene, aí a gente vê já um vai e vem mais intenso nos dois sentidos, tanto quem segue para o litoral sul, quanto quem vai para o litoral norte, mas sem problemas também. Não te disse que a gente ia falar sobre moto, porque quem enfrenta o trânsito aqui na região metropolitana deve ter percebido que aumentou o número de motos por aqui. Muitas são alugadas. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Veículos, já são mais de 200 empresas que oferecem esse serviço aqui no estado. Nas ruas, as motocicletas parecem que estão se multiplicando. São mais motos em um novo perfil de cliente. Profissionais que veem no aluguel do veículo uma forma rápida e acessível de trabalhar. É fazendo transporte de passageiro há 7 anos que Leandro consegue levar o sustento para casa, pagar o curso de direito e o aluguel da moto. Eu tentei várias vezes financiar a moto, até com metade do valor da moto, mas eu não consegui. Então foi o que eu tentei recorrer. Nesta locadora, no bairro da Encruzilhada, que funciona desde 2018, os trabalhadores de aplicativo dominam a clientela. Eles representam 85% dos contratos. Júlio César usa a moto para fazer entrega de produtos. Vejo muita vantagem, porque o aluguel ele é bem acessível de acordo com as entregas, então você em um dia você consegue levantar o aluguel e o resto da semana, como é semanal o pagamento, você consegue tirar para você. Fausto tem uma lanchonete em Águas Compridas, Olinda, e usa a moto alugada para fazer delivery. Facilita para mim bastante. E às vezes até dá para fazer um extra durante o dia utilizando a mesma moto. Theo foi um dos pioneiros deste mercado e tem uma empresa de aluguel de motos no Recife. Quando a gente começou, a gente focou muito na questão do lazer. Quando veio a pandemia, a gente viu que era a questão para trabalho. Então, com a pandemia foi quando teve o boom, né, do aluguel de moto. Para alugar uma moto, é preciso apresentar cópia e original de todos os documentos pessoais, comprovante de residência e as certidões negativas, estadual e federal, de antecedentes criminais. O anuário da Associação Brasileira de Locação de Automóveis, a ABLA, revela a mudança no perfil do setor. Em todo o Brasil, o número de locadoras de moto quase dobrou. Passou de 5.203 em 2022 para 9.524 em 2025. Em Pernambuco, o salto foi de 120 para 243 empresas no mesmo período. No Brasil, os emplacamentos dispararam de 7.856 para mais de 130 mil motos. Só em Pernambuco foram 1.772 motocicletas emplacadas por locadoras em 2025. E a frota atual no estado já chega a 4.369 veículos. Nesta outra locadora, no bairro de Santo Antônio, o negócio é mais recente. Começou em 2024, já focado exclusivamente em motocicletas. A empresa é de Felipe. Aqui, a demanda é puxada pelo delivery e pelo transporte de passageiros. Eu comecei com 6 motocicletas. E em torno de 6 meses eu já estava com 13 motocicletas e hoje a gente ultrapassou as 70 motocicletas. Somente em 2025, quantas motos você emplacou? Perto de 50. A moto alugada passa por manutenção e os seguros são custeados pela empresa.
A inadimplência é quase zero, segundo Felipe. Nós fazemos algumas análises de crédito normais, mas uma anotação de Serasa ou alguma coisa desse tipo não é isso que vai impedir ele de fazer a locação, não. De acordo com a associação responsável pelo levantamento dos dados, a frota de moto passou de 16 mil para 263 mil entre 2021 e 2025. Isso não acontece por acaso, né? Tem muito a ver com a forma como a mobilidade mudou nas cidades e principalmente com o crescimento das entregas e dos aplicativos. Muita gente que quer trabalhar com aplicativo ou entregas não consegue financiamento da maneira tradicional e muitas vezes é por restrição no nome. A locação ela resolve isso, né, de forma muito prática. Como funciona com uma mensalidade mais acessível? Minha gente, o concurso Comida de Boteco começou ontem e só termina no dia 3 de maio, com 51 bares e restaurantes daqui do Grande Recife. A lista completa você encontra no G1 Pernambuco, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela da sua televisão. Cada participante preparou um petisco inédito com verduras e uma receita do mesmo preço, R$ 40. A gente te ajuda a montar um roteiro de visitas. Agora é a vez do prato Cangaço Petiscaria. Me chamo Erickson, sou proprietário do Cangaço Petiscaria. A gente fica localizado aqui na Lagoa do Araçá. E a gente tem início em 2017 com um trailer na calçada e hoje a gente está aqui num local fixo, um local bem aconchegante, para pessoas familiares, onde os amigos vêm se refletir, esfriar a cabeça, larga do trabalho quando dá 7 horas da noite, aí vem tomar uma cervejinha. O nome Cangaço ele veio porque assim, eu vim do sertão, né? Eu morei um bom tempo em Arco Verde e quando eu vim para cá, que eu fui trabalhar para mim mesmo, aí eu quis botar um negócio regional, aí eu sugeri o nome Cangaço porque ele vem muito do sertão. Eu trabalho com minha esposa, né, Jennifer, que hoje somos 3, ela está esperando aí um fruto nosso aí que está vindo e hoje a gente trabalha os 3 aqui e ela é uma pessoa que me ajudou muito, entendeu? E hoje a gente vem batalhando junto e graças a mim e a ela, a gente está cada vez mais crescendo. Não é fácil, a gente trabalha de 10 da manhã à meia-noite, final de semana não existe pra gente tem que estar trabalhando, que são os dias de mais movimento, e férias nem se fala. A parte boa é que a gente faz o que a gente gosta, né? O prato da gente esse ano, a gente estamos com cupim, que é o carro-chefe da casa, e como o tema esse ano é legumes, aí a gente está colocando isca de cupim com brócolis e o acompanhamento de farofa de banana da terra e cebola agridoce. O nome do prato chama-se Mistura Fina. Esse nome foi escolhido através da minha esposa, né? Que foi ela quem colocou um nomezinho tipo sertanejo, né? Através do nome do nosso bar, que é Cangaço. A expectativa da gente, ela está sendo muito boa. O ano passado a gente teve uma colocação boa, foi o nosso primeiro ano. E esse ano a gente estamos brigando porque a gente quer ser campeão. E a gente quer ser campeão para ter uma visibilidade maior, né? Tanto do nosso espaço, como do local daqui da Lagoa do Araçá, que é um local muito bom. E a gente quer mostrar que o prato ele não só é bom tanto para os clientes daqui, como para os clientes de fora também. Sucesso, viu? A seguir, nós vamos falar sobre uma doença que preocupa os médicos e tem um alerta: câncer de testículo. Manda tua dúvida aqui pra gente no NE1. Temos ainda as informações sobre o primeiro caso suspeito de meningite aqui em Pernambuco esse ano, né? E ainda, um grupo de idosos foi convidado para produzir conteúdos numa rádio pública daqui do estado. Eles realizaram um sonho e ainda tiveram a oportunidade de oferecer muita informação ao povo. Eu te conto tudo isso já já. Agora, 12h14, a gente sai pro intervalo, beber uma aguinha com essa imagem bonita do Recife. Tá aí, ó, o mar e o rio e o bairro do Recife no meio. Céu azul, até já. É dia de Brasil e Canadá. Brasil! É bom! Então, bora torcer pelas meninas. Futebol na Globo, aqui é seleção.
menino de 8 anos morreu com suspeita de meningite bacteriana. Bora falar agora ao vivo com Mário Carvalho, que acompanha essa história desde ontem, quando a morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Mário. É isso, Juliano. A morte foi na terça-feira, dia 7, mas a Secretaria de Saúde do Estado só foi notificada na quinta-feira. Benjamin Leite Costa era de Paulista, tinha 8 anos de idade. Nós tivemos acesso à certidão de óbito dele, que consta morte por meningite bacteriana. Mas a Secretaria de Saúde do Estado informou que a morte ainda está sendo investigada e que, como o caso é considerado suspeita de meningite, ainda não há essa confirmação de que, de fato, foi meningite pela Secretaria de Saúde do Estado. Ontem a nossa produção conversou com o pai do garoto. Ele contou que os sintomas começaram na sexta-feira, dia 3, quando a família estava em Gravatá. Depois a família retornou para Paulista e, como os sintomas continuaram, eles levaram o garoto para a UPA de Paulista. Ele teve dor de cabeça, febre, vômito e aí na sequência surgiram manchas no corpo. Depois desse atendimento e como os sintomas continuaram, o garoto foi levado para o Hospital Geral de Areias. Infelizmente, o garoto não resistiu. De acordo com informações do Ministério da Saúde, Pernambuco teve 27 mortes por meningite bacteriana no ano passado. E esse ano, até um dia antes dessa morte em Paulista, constava uma morte em Pernambuco por meningite bacteriana. A meningite bacteriana, ela é uma inflamação que se desenvolve rapidamente nas camadas de tecido que cobrem o cérebro e a medula espinhal. A gente teve acesso a um comunicado do colégio onde o garoto estudava. O comunicado do colégio Aquarela foi destinado aos pais dos estudantes e informou a morte do aluno que era do 3º ano do ensino fundamental da escola. No comunicado, o colégio informa que teve acesso ao laudo que confirma a morte do estudante por meningite. O Colégio Aquarela diz que entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que orientou os procedimentos necessários. No dia seguinte, as aulas foram suspensas na escola para que pudesse ser feita uma limpeza, uma desinfecção das salas de aula e dependências do colégio. A escola também informou no comunicado que, em parceria com a Secretaria de Saúde de Paulista, vai disponibilizar vacinação para todas as crianças. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o caso está sendo investigado e que os protocolos em casos assim não são de fechamento de escolas e sim com o uso de remédios preventivos. A Prefeitura de Paulista informou que o laudo aponta sepse associada à meningite bacteriana como causa da morte. A Prefeitura afirma que o caso é isolado e que não há outros registros suspeitos ou confirmados na cidade. Essas são as informações mais recentes desse caso. Qualquer atualização desse caso a gente atualiza aqui no NE1, Juliano. Mário Carvalho ao vivo, trazendo as últimas informações sobre esse caso que preocupa muitos pais, muitas famílias, mães também, né, Mário? A qualquer sinal de estranheza, procura logo médico. A meningite é sim uma doença muito grave e ela vem e quando chega com tudo, né? Valeu, Mário, obrigado. Que tristeza, os nossos sentimentos também para a família do menino. Bom, abril é o mês de conscientização para a prevenção do câncer de testículo. E o foco dessa campanha são adolescentes e pessoas entre 20 e 40 anos, porque é no tempo aí em que a doença aparece mais. Bora fazer contato agora com Gustavo Ferreira. Ele está ao vivo com um médico urologista para falar com a gente sobre esse assunto. Gustavo, fiquei com uma dúvida. Será que os sintomas do câncer de testículo parecem também com outra coisa, hein? Parecem sim, Juliano. São incômodos semelhantes que podem ter fontes diferentes e uma dessas fontes pode ser mesmo o câncer de testículo. Dr. Dimas Antunes está aqui ao meu lado, ele é médico urologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional aqui de Pernambuco. Eu estava pesquisando, a gente estava lendo sobre isso, né? A incidência, ela é muito baixa, 5% apenas, né, dos cânceres em homens, e também a taxa de mortalidade é muito baixa. Mas chama a atenção isso que você falou. Muitos jovens podem ter, a maior incidência está nesse público aí, né, de adolescentes e até os 40, 45 anos. Doutor, aproveitando esse gancho, né, que Juliano trouxe, vamos falar desses sintomas primeiro, explicar o que é, né, o câncer de testículo e como é que ele pode ser detectado. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem, Gustavo, como você já tinha comentado, né, o câncer de testículo é uma neoplasia maligna, né? Inclusive, ela é o câncer sólido mais comum entre os 15 e os 35 anos de idade, então vai pegar homens realmente numa idade mais jovem, né? Inclusive em período fértil. Inclusive em período fértil, etc.
E assim, existem várias alterações da bolsa escrotal que podem confundir com câncer de testículo. Tipicamente, o câncer de testículo ele se apresenta como um endurecimento, um nódulo, uma alteração do volume e do aspecto do testículo. E sim, ele pode se confundir com outros problemas, como processos inflamatórios da bolsa escrotal, hidrocele, enfim, existem várias outras doenças nessa região que pode se confundir, mas o clássico é um nódulo endurecido no testículo. E aí já fica um alerta para que os jovens façam um autoexame, né? Às vezes na hora do banho, um banho mais aquecido, em que a bolsa escrotal está mais solta, mais pendurada, você consegue ter um exame um pouquinho melhor. E como é feito, o senhor falou, né, doutor, agora desse autoexame, desse toque, que a gente precisa ter, né? Nós, homens, precisamos cuidar da saúde. Como é que é feito esse diagnóstico, né? O diagnóstico que comprova que é mesmo câncer. Em que momento levar isso ao médico? Perfeito. Então, assim, a qualquer alteração na bolsa escrotal, é prudente que aquele jovem, aquele adulto jovem, ele procure seu urologista. Diga-se de passagem, né? A gente não deve começar um cuidado com a saúde do homem só nos seus 40, 50 anos de idade. O adolescente já pode começar suas visitas com o médico urologista, com o seu clínico, etc., para que ele faça um segmento. Mas notou alguma alteração na bolsa escrotal, o exame físico é importante, alguns exames de imagem também. Uma ultrassonografia com Doppler da bolsa escrotal, existe tomografia, ressonância, cintilografia, existem métodos de imagem que facilitam nesse diagnóstico, assim como alguns exames de sangue, chamados marcadores tumorais. Eles podem estar aumentados em pacientes portadores de câncer de testículo. Um dado interessante é que, geralmente, quando a gente suspeita de câncer de testículo, na maioria das vezes a gente não faz uma biópsia prévia para depois partir para o tratamento definitivo. Graças a Deus, boa parte desses pacientes eles têm um diagnóstico numa fase inicial, em que a taxa de cura ela é muito alta e muitas vezes, diante do exame de imagem, a gente já parte para a intervenção cirúrgica, que é a orquiectomia radical, a remoção do testículo. Doutor, Juliano está no estúdio, tem uma pergunta para fazer para você. Juliano, pode dizer. Ô Gustavo, por favor, repassa para o doutor, porque o NE1 ele é feito para todo mundo, né? Então a gente fala muito homem, testículo homem, mas as mulheres trans que ainda não fizeram a cirurgia, né? Que não fizeram a cirurgia, muitas vezes não vão ao consultório por medo, por preconceito. Qual é a orientação dele, como médico urologista, para esse público também? Doutor, Juliano fez uma colocação muito importante, porque nós estamos conversando aqui diretamente para homens, mas no caso de mulheres trans, por exemplo, que tem inclusive um certo preconceito, um receio de procurar o urologista, que ainda não fizeram, né, a transição, a cirurgia. Existe uma recomendação específica para esses casos, porque elas também podem ser vítimas, né? O que é que acontece é se durante o processo, se essa paciente já fez a cirurgia, é feita uma orquiectomia já, né? Então esse paciente já removeu. Mas naquele paciente que ainda está no processo, definitivamente o autocuidado ele é fundamental. E a alteração, como eu falei, isso vale para os pacientes que não passaram por processo cirúrgico ainda. O exame está alterado, então notando um nódulo no testículo, deve passar em consulta com o urologista definitivamente. Doutor, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, até para entender. Essa é uma doença, né? É uma neoplasia maligna, como o doutor diz, para entender quais são as consequências durante o tratamento, se interfere na fertilidade ou não, e também como é que faz o tratamento no geral, né, para curar essa doença. Quem tiver pergunta, reforça o convite, é só mandar pelo Canal Globo, QR Code já está aí na sua tela e a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Dimas Antunes para tirar mais dúvidas sobre câncer no testículo. É com você, Juliano. Até já, Gustavo, até já, Dr. Dimas. Já já a gente volta a conversar com vocês também. Bora seguir o NE1, porque uma nova lei federal sancionada essa semana regulamenta ao profissional a profissão de doulas aqui no país. As doulas são aquelas profissionais que acompanham as gestantes antes, durante e depois do parto. É uma conquista, minha gente, de profissionais diferenciadas na arte de acolher e orientar. O trabalho, que começa no pré-natal, vai até depois do parto. Se concentre no seu bebezinho que está para nascer. É um cuidado que agora tem reconhecimento. O presidente Lula sancionou a lei que regulamenta a profissão de doula no país. Um marco para a saúde, segundo a presidente da Associação de Doulas de Pernambuco. Há 10 anos que a DOP está lutando com isso, né? Lutando para esse reconhecimento. Hospitais, maternidade que tem doula faz a diferença. Faz muita diferença, porque o acolhimento é especial, é um acolhimento direcionado ao bem-nascer,
Nós somos aquele abraço, né, que a gestante ela chega na maternidade com muito medo, com muitas dúvidas, a acompanhante também. Muito gratificante para mim ver o sorriso da mãe depois que a gente termina todo o trabalho, que às vezes é 12 horas de parto, cansativo. Elas estão muito nervosas antes e a gente consegue acalmar. A lei define que a doula precisa ter ensino médio completo e formação específica de 120 horas. E estabelece o que essas profissionais fazem. Durante o parto, ajudam na respiração, na posição e no alívio da dor, com técnicas, sem medicamento. Depois orientam nos cuidados com o bebê e na amamentação. Elas não podem fazer procedimentos médicos e a lei não prevê o piso salarial. Eu estou aqui no escritório das doulas. Agora, com a regulamentação da profissão, a expectativa é que o trabalho se expanda para a rede pública. Atualmente, muitas doulas ainda trabalham como voluntárias ou na rede privada. Aqui no CISAM, por exemplo, é voluntariado. A implementação no SUS vai depender das decisões governamentais. Eu vejo isso como um grande orgulho, elas terem conquistado o direito de se transformar numa profissão, porque elas são importantes, sim. Nós sabemos que as mulheres engravidam por várias situações, desejadas ou não, e cada uma que chega aqui traz consigo todas essas emoções e que elas podem ajudar a trabalhar isso. No CISAM, esse cuidado existe desde 2013. Maria do Rosário ajudou a colocar o setor de doulas para funcionar. E hoje coordena as atividades. A gente sabe que não só mulher cis engravida, homens trans engravidam, pessoas que gestam de uma maneira geral. Então o CISAM acolhe todo indivíduo, toda pessoa que gesta. E isso é muito importante e o trabalho das doulas colabora muito com isso, porque facilita o acolhimento. Caroline conta os dias para conhecer Giovana. São 39 semanas de espera, de expectativa e de sonho. Tá quase na hora sagrada de dar à luz. E ela sabe que tem profissionais segurando as mãos dela. É meu sonho, né? E poder ter uma doula no SUS, então, sonho realizado. Agora você vai ver um encontro especial. Um grupo de idosos foi convidado a viver um sonho, criar conteúdo e conhecer de perto o dia a dia do rádio. Entre aprendizados e boas conversas sobre temas que fazem parte da vida deles, rolou uma troca boa, cheia de inclusão, respeito e boas histórias. Uma vez por mês, este grupo se reúne no Hospital da Pessoa Idosa, no Recife, para atividades que estimulam a convivência e a troca de experiências. Em abril, o encontro foi com radialistas da Rádio Pública Frei Caneca. Ver a era de ouro do rádio, a publicidade chegar, os programas chegando. A proposta foi discutir temas importantes, como os direitos da pessoa idosa e o valor de uma informação de qualidade, mas também abrir espaço para o diálogo e a escuta. Quais as lembranças que a senhora tem do rádio, que gostava de ouvir antes? Olha, as novelas, as comunicações. E os programas de auditório que vocês também ouviam pelo... Eu ia. Era? Eu ia. Durante a oficina, os participantes anotaram sugestões de temas que gostariam de escutar na programação da rádio. Em seguida, representantes dos grupos assumiram o microfone e viveram, na prática, a experiência de ser locutor. É uma regra geral em atendimento, bastante divulgado nas práticas e muito a desejar na saúde. O áudio foi registrado pela equipe técnica e fará parte de um programa especial que vai ao ar neste domingo, com a participação desses novos e entusiasmados comunicadores. Luiz Silva, radialista da Rádio Frei Caneca, destaca a importância da iniciativa. Já temos um programa voltado para a pessoa idosa, mas a população brasileira e recifense está envelhecendo. Então essa pauta do envelhecimento precisa estar nessa conversa diária. E esse momento aqui é para dar protagonismo para eles, para que eles possam ocupar diversos lugares e o rádio também. Santiago, presidente do grupo de idosos, Edusa Pereira, aproveitou a experiência de um jeito especial. Ele, que até hoje acompanha programas esportivos no rádio, se viu do outro lado do
do microfone. Além da resenha, música que é relaxante, a gente precisa, viu? Na cidade já a gente já trabalhou muito, se esforçou muito, a gente precisa de um relaxamentozinho e a música traz isso, né? Só até agora eu já vi muita coisa que eu não sabia ainda, né? Para a assistente social Tânia Dias, a atividade reforça um ponto essencial: a comunicação como ferramenta de inclusão e valorização. Mais do que falar, é preciso que esses idosos se sintam ouvidos. Esses idosos chegam aqui com muitas demandas e a importância da gente estar ouvindo as experiências, da gente estar ouvindo essas histórias de vida que eles têm para compartilhar com a gente, a importância também deles trocarem as experiências que eles têm nesse momento diferente da vida que eles estão vivendo, partilhar, né, as experiências, como é que está sendo. A comunicação também se fortalece nessa convivência que traz vida, que traz felicidade, que traz interação. E morreu hoje, em Goiânia, na Mata Norte, Severino Feliciano da Silva, conhecido como Mestre Biloco. O artista popular pernambucano foi referência na ciranda e nas bandas marciais da região. Mestre Biloco começou a carreira musical ainda criança e foi um dos fundadores e regente da Banda Marcial de Goiânia. Criador da ciranda dos Cangaceiros, em 1971, ele era reconhecido pelo IFAM como por preservar tradições raras da cultura popular pernambucana. Ele morreu em casa de forma natural aos 82 anos. Eita, minha gente, coladinho com o NE1 tem Globo Esporte. Sabrina Rocha já está aqui com tudo para dizer o que ela vai trazer para a gente já. Oi, boa tarde, Sabrina. Boa tarde, coisa boa bom? te ver, viu? Também, sempre bom estar com demais. você. Oi, gente, muito boa tarde. Que teremos? Sabadão com agenda cheia para o torcedor pernambucano. Náutico, Sport e Santa Cruz jogam hoje e a gente vai contar as novidades dos times, né? No esporte tem um destaque para o atacante que está conquistando a confiança da torcida, o novo queridinho, o Perotti. E a gente tem também visibilidade do Náutico. Sabe quando alguém vai na tua casa, é aquele visitante que você nem curte muito, que incomoda? Ah, é um saco isso. Saco. Viu? O Náutico tá sendo assim. Olhe... Porque quando o Náutico sai do Recife e joga fora, não perde. Isso desde o ano passado. São 15 jogos sem derrota fora de casa, vê? Tá pensasse. Pois é, a torcida gosta, E essa sequência do Náutico aí, bem que o Santa gostaria de copiar fora de casa, porque o Tricolor vai ter uma sequência bem longa agora, fora de casa, faz 2 jogos fora, volta e depois joga de novo fora. Aí para o acesso à Série B é muito importante para o Santa Cruz pontuar longe do Recife, tá? E também tem Copa do Mundo, porque a gente já está na contagem regressiva. Sim. Você gosta de Copa do Mundo, Juliana? Eu gosto daquela movimentação, Sabrina, você sabe. Mas depois que a gente começou a fazer, eu comecei a gostar mais do futebol, para apreciar mais. É isso aí. Então, a gente tem uma reportagem muito especial, que é uma Copa do Mundo em que a Alemanha enfrentou a Alemanha e era a Copa do Mundo... meu amigo! Agora confundiu o tic-tac. Então, é isso mesmo. Bugou. Até já, viu? Ó, a gente sai e ela chega, viu? Beijão. Um abraço, viu? Bom trabalho. Minha gente, diz aí, tá procurando o que fazer nesse fim de semana? A gente vai te ajudar. O G1 Pernambuco preparou uma lista para você se encontrar. Tá vendo aí, ó, esse QR Code que tá na tela da sua televisão? Aponta o celular para ele e traça aí o teu roteiro de diversão. Te digo que tem show, tem exposição, tem festival cultural, tem para todo gosto, minha gente. É só você escolher aí a sua onda, a sua vibe. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aí, você vai ver a lista completa aí, ó. Partiu festa. A seguir, tem Descomplica Aí com Bianca Carvalho, que vai nos ajudar com o tema segurança digital. E como é que tem previsão de chuva para esse fim de semana? Os detalhes... Se você nunca caiu num golpe digital, certamente já ouviu alguém dizer que já foi vítima, viu? Tá muito comum e tem que ter muito cuidado. Bianca Carvalho chega agora no Descomplica Aí para falar sobre segurança digital. Bora ver. E aí, gente, tudo bem? O assunto de hoje vai fazer algumas pessoas dizerem assim: isso não é pra mim, que eu não vou cair nisso de jeito nenhum. Fique, vá. Fique, porque você pode cair. Até quem é especialista no assunto, às vezes cai nessas ciladas do mundo virtual. O mundo é cada vez mais digital. A gente não tem mais como viver longe disso. Quanto tempo faz que você não vai numa agência bancária e resolve tudo pelo seu celular? É incrível, gente, é impressionante. E a gente diz assim... Eu não caio de jeito nenhum, isso é coisa pra tiazinha do Zap. Que nada. Qualquer pessoa pode ser vítima de um golpe virtual. Qualquer pessoa precisa entender dessa segurança. Porque cada vez mais o que é falso
Parece verdadeiro. Gente, eu chamei Fábio Costa porque ele é ninja nesse assunto. Ele tem 25 anos de estudos nessa área de cibersegurança, segurança de informação, segurança de dados. Ele é ninja nisso. Então, você poderia cair numa história dessa, não poderia? Mesmo sendo, assim, especialista, top? Claro. Várias vezes eu me pego no meio digital me questionando. Cara, será que isso aqui realmente está seguro? Não está? E isso reflete um jargão importante, né? O preço da segurança é a eterna vigilância. Então, eu sou um autovigilante. Então, é complicado, mas vamos descomplicar. Vamos descomplicar. A ideia é essa. O que é que a gente tem que proteger? Eu já vou logo começar colocando um quadrinho que a gente fez aí, porque quando a gente fala de proteção, segurança digital, a gente vai pensando, analisa rapidamente esses dados aí. Quando a gente diz assim, dados e dispositivos, dados é o quê? Dispositivo seria o celular, por exemplo. Isso. Então, geralmente, a gente utiliza o dispositivo, que é o meio físico de comunicação, para fazer essa troca, esse armazenamento ou até gerar conteúdo. Esse conteúdo, ele pode ser um dado e nele nós também trafegamos dados. Então, o que eu digito no WhatsApp é um dado, a senha que eu gero para acessar um determinado recurso é um dado. Um e-mail que eu recebo, que eu envio, também é um dado. Uma foto que eu gero de um momento íntimo, de um momento especial, é um dado. Um áudio que eu mando para uma pessoa querida é um dado. Pois é, tudo é dado, né? Aí quando a gente fala assim, prevenção contra golpes e invasões, o que é uma invasão? Um golpe? Se alguém rouba qualquer um desses dados que você acabou de citar para a gente, isso já é um golpe e uma invasão, não é? Sim, podemos dizer que invasão é toda vez que alguém, de forma inapropriada, toma conta de algo que não lhe pertence. Isso também acontece no meio digital. Então, ela tem acesso a uma informação ou a um dado que ela não está autorizada a ter. E para ela ter acesso a esse dado, ela vai usar de N técnicas e artifício para conseguir, de uma forma não autorizada, ter acesso àquela informação. Então, se ela quer o acesso da tua conta bancária, ela vai usar de um meio para que você interaja com ela e forneça aquele dado que ela precisa para ter acesso à tua conta bancária e, consequentemente, ao teu dinheiro ou ao que você tiver lá guardado. Aí, nessa hora, eu aposto que tem gente dizendo assim... Eu nunca daria. Tá vendo que eu nunca seria aquela pessoa que acreditou que estava namorando Brad Pitt e comprou uma passagem? Gente, não é assim. Nem tudo é assim, tão escancarado. Às vezes, esses golpes são muito sutis. Vazamento de informação. Vazamento de informação, isso se dá de maneiras que a gente nem imagina, né? Nem imagina e muitas vezes... Os dados da gente estão em todo canto, Fábio. Em toda parte. Então, a partir do momento que você vai, por exemplo, numa farmácia e cede o seu CPF para ter desconto a um medicamento, aquela informação é registrada junto com o tipo de medicamento que você está comprando, junto com a hora. Então, tudo isso entra num grande universo de informações que alguém vai utilizar ou para gerar uma campanha ou para gerar algum outro tipo de dado. Ou para o bem ou para o mal. Ou para algum outro tipo de dado estatístico. Então... é preciso ter muito cuidado aonde você armazena os seus dados. Então, a gente está acostumado a vazamentos de dados, por exemplo, streaming de vídeo. Então, lá você precisa armazenar seu e-mail e criar uma conta. Aí a gente já entra na questão cultural. Então, muitas vezes, as pessoas pegam exatamente o mesmo e-mail, a mesma senha, e replica em vários serviços online. E aí o que acontece? Teve um vazamento. Alguém de forma não autorizada teve acesso a essa informação. E aí o que ele faz? Eita, Bianca usa o mesmo e-mail e a mesma senha para entrar no aí recurso A, B, C, D. Pronto, aí já foi. Lascou. Proteger contas bancárias, redes sociais... E se a gente não proteger, o que acontece? A pessoa entra e tira o dinheiro da gente mesmo, né? Você fica exposto e tem a questão da sua imagem, da sua reputação. Isso não tem preço, o valor é imensurável. Então, do mesmo jeito como você cuida da sua aparência, do seu nome, da sua reputação como pessoa física, você precisa ter esse cuidado no mundo digital. Porque se alguém se apropria dessa sua identidade no mundo digital e começa a desvirtuar isso,
está prejudicando a sua imagem. Então, isso acontece com empresas, acontece com pessoas. Então, você precisa ter cuidado com essa sua vida digital também. Isso é importante. Até porque, Fábio, não é só assim, gente. De vez em quando, eu acho que vocês já viram alguma coisa assim, de alguém que diz assim... Hackearam meu Instagram e estão botando que eu estou vendendo isso aqui. Eu não estou vendendo nada. Quando é assim, é bom. E quando entram no teu Instagram, talvez já tenha acontecido com algum de vocês aí, e começam a dizer impropérios, coisas absurdas, horrorosas. Daqui, tem gente, aí você vai desmentir, né? Vai dar um trabalho danado para tu recuperar a tua conta de Instagram. E muita gente que só viu os absurdos que alguém disse usando o teu nome, muita gente que foi atingido por aquela mentira não vai conseguir saber da verdade, que não era você que estava dizendo aquilo. Exato. Então, é terrível, é como se a vida da gente tivesse num nível de exposição, Fábio, horroroso. Isso. E o interessante, Bianca, é que hoje as tecnologias, elas oferecem alguns recursos para a gente minimizar essa exposição. Então, por exemplo, tomar conta das fotos de perfis. Então, hoje você tem a opção de compartilhar algumas informações só para quem é da sua rede de contato. Você tem opções de proteger a sua chave de entrada aos recursos digitais, ou no banco, ou no seu e-mail, ou na sua rede social. E a gente precisa fazer uso desse tipo de recurso para dificultar a vida dessas pessoas que, de forma inapropriada, fazem isso. Que tentam aí usurpar isso que a gente tem no mundo digital. Eu queria até diferenciar, deixa eu pedir para a gente colocar uma outra arte bonitinha que a gente fez aqui. As seguranças, a gente fala da informação, que é a primeira, mas aí tem a digital e a cibersegurança. Diferencie isso para a gente, por favor, Fábio. Vamos descomplicar aqui. Então, descomplica aí. Segurança da informação tem o objetivo de proteger a informação. Hoje, essa informação pode ser digital ou ainda também pode ser analógica. Pouco, mas ainda existe. Então, a segurança da informação... ela vai aonde a informação está, com o objetivo de proteger contra acessos indevidos. Então, pode ser um arquivo físico ou um arquivo digital. E quando a gente fala de proteção, a gente fala de barreiras ou camadas para impedir que pessoas mal intencionadas tenham acesso. A digital. A digital, ela tem o foco em proteger essa informação ou esse dado no mundo digital. Certo. Então... uma planilha, um e-mail, um usuário, uma senha, né? Tudo que está ali no mundo digital. E a cibersegurança? Eu pensei que cyber fosse englobar tudo. Na verdade, engloba. A cibersegurança, ela é mais completa. Enquanto a segurança da informação e a segurança digital, ela tem um foco nos dados que estão circulando, a segurança da informação, a cibersegurança, ela tem o objetivo de proteger o todo. Então, por exemplo, a infraestrutura que possibilita que você utilize a internet. Então, tem aí a transferência de dados. Isso está ligado ao que a gente chama de disponibilidade, ou seja, é todo o sistema estar disponível para que você possa fazer uso e trocar o dado. Então, alguém invade ali e derruba a rede. Derruba a internet. Então, o que é que cuida da segurança? É a cibersegurança. E aí ele cuida de toda a infraestrutura responsável. É o guarda-chuva maior, né? Por isso acontecer. Aí vem uma série de coisas técnicas, de firewall, e tudo, antivírus. Né? E um monte de nome complicado, que a gente até fez um resuminho aqui. Bota esse outro aí, minha diretora. Vamos ver aqui, ó. Pronto, esses nomes assim. Esses nomes são bonitos, mas... Malware são vírus, códigos maliciosos. Ele surgiu com o intuito de atrapalhar o usuário ali no uso do dispositivo. Tu abre qualquer e-mail que chega, quando tu clica ali, puf, instalou um vírus. E aí, primariamente, qual era a função do vírus? Era, eita, vou chamar o editor de texto. Na hora que tu clicava, se o vírus tivesse, ele deixava de funcionar. Foi assim que ele começou. Então, certo.
ele se espalha e te impede de trabalhar no computador. Esse bandidinho aqui, com um negócio assim nos olhos. O nome é bem sugestivo, né? Porque ransom é resgate e o ware é de software. Então tipo, eu roubei tua conta e tô cobrando para tu recuperar. Isso, é resgate de software. Então já leva a ideia de pagamento. Basicamente o que ele faz? Ele bloqueia o uso do recurso do ativo digital E ali. te procuro e digo que diz, só libero ele te se tu pagar. chantageia. Eu só libero se você me pagar em moeda digital. E é grana pra caramba, né? É muita grana. E aí é que tá. É. Na maioria das vezes, você pagar por isso não significa que você vai ter isto de volta. Eu entendo. Inclusive, eu já acompanhei um caso onde uma empresa pagou e o bandido depois pediu desculpa porque ele tinha copiado o código malicioso de outra pessoa e esqueceu de copiar a chave e não ia poder ajudar. Eita, o bandido não ia poder ajudar, a gente tá lascado mesmo. Phishing, eu às vezes recebo isso nos meus e-mails, aí tem uns que são maliciosos, você percebe que aquilo não era. Esses e-mails dizendo o tempo todo que você está com um problema no seu CPF, que tem uma encomenda nos correios retida, você não pediu nada. Aí, às vezes, tem assim, relatar o phishing. O que é isso aí? Phishing é pescaria. Então, o ícone é bem sugestivo, né? Ali tem um anzol. E aí, a isca que é usada para capturar o teu dado vai variar um pouquinho. Pode ser um apelo de um pagamento de um benefício social, pode ser um desconto de 90% naquela viagem que tu estava pesquisando. E aí entra o golpe. Ele vai fisgar o quê? Teus dados, porque geralmente ele diz, insira seu nome, seu CPF, um número de cartão de crédito, garanta a reserva. Então, é uma pescaria de dados. Clique para poder ver, aí você clica, se lascou. Isso. Engenharia social. Isso deve ser aquelas ligações, dizendo que alguém foi sequestrado, que não sei o que, é isso? Também, mas o foco da engenharia social é criar um contexto. Isso pode ser uma notícia regional, pode ser uma notícia global, pode ser um apelo social para um movimento que esteja acontecendo naquele momento para te engajar a colaborar com o movimento. Inclusive, isso pode ser usado de forma combinada. Então, tem gente ligando, pedindo para o povo botar no celular, botar o rosto lá para fazer o reconhecimento facial. Liga, convence de que é alguém do INSS, sendo que não é. Então, podemos dizer que engenharia social é a parte do Layer White para te envolver a passar os teus dados. Gostei do Layer White. Backdoor. Backdoor. É tudo nome em inglês, já vi isso. Mas a gente está destrinchando aqui, né, pessoal? Tá dando para entender. Backdoor, e a figurinha ajuda. Vamos, backdoor ou portas dos fundos. Tem uma pequena portinha ali. Então, isso é um tipo de código malicioso que você inconscientemente vai lá e instala no teu computador, ou clicando no link, ou abrindo um arquivo. Geralmente é assim. É um arquivo que vem, pode ser um PDF, um doc, uma planilha, né? Aí tudo que eu faço, alguém tá vendo. Aí tu clica. Chegou um PDF dizendo assim, veja o extrato bancário de fulano de tal, ou o contra-cheque de não sei de quem, que aí já entra em engenharia social, o cara já tá usando ali de argumento. E aí tu clica. Ou veja a imagem do que aconteceu e tal. Tu vai lá e clica. Tu até tem acesso ao conteúdo, mas por baixo dos panos... Eu permiti instalar um negócio ali ele que vai deixar roda um tudo código exposto. Malicioso que deixa uma conexão direta com o teu dispositivo e o Maria, atacante. Fábio. E aí ele tem acesso direto ao teu dispositivo. E para lascar o resto, invasão de Wi-Fi. Esse povo, muita gente, às vezes a gente, que não tem a gente não paga a internet. E só entra quando tem, assim, internet gratuita. E quando é isso, hein? Essa invasão. Olha... Porque rola muito, né? Rola. Usar o Wi-Fi gratuito é um perigo. Rola, e eu gostei muito desse ícone, porque ele tem um rachão no meio, né? Me conta. Tem uma técnica chamada homem do meio, man in the middle. O homem do meio. O que é que ele faz? Não existe almoço de graça. Então, ele te concede um acesso Wi-Fi, só que toda a informação que tu tá transitando por aquele caminho, ele tá lá no meio, vendo o que está acontecendo. Senha de banco, retorno, ou seja, leitura de e-mail. Barato que sai caro. É um barato que sai caro. Então, para o pessoal não acabar o programa desesperado, querendo arrancar os cabelos, como é que a gente se protege disso tudo aí, desses ataques com esses nomes chiques em inglês? A gente se protege como, de maneira geral? Educação digital. Então, no fim do dia,
a segurança da informação, a cibersegurança, vai ser um conjunto de boas práticas que nós precisamos adotar para evitar que sejamos a próxima vítima. E hoje isso tem um apelo emocional muito grande. Então, chegou alguma coisa para eu clicar com um apelo muito forte, é uma promoção, vai acabar em 40 minutos. Ou, se você não fizer até amanhã, você vai perder. Então, já tira o pé do freio, vai desacelerando. Então, vai para o raciocínio, sai do imediatismo, evita aquela ação imediata por impulso, sabe? Principalmente no meio digital. Isso é muito importante. Tá. Uma dica importante para dispositivos, e aí eu recebi uma notícia agora que tem um determinado sistema operacional que numa versão antiga, até 2023, para quem está desatualizado, está sendo alvo de golpes bancários nesse momento. Inclusive, o Google acabou de colocar isso na internet. Eu recomendo as pessoas darem uma olhada nessa nota. Então, mantém teus dispositivos atualizados, né? Não custa nada. Vai lá, né, nas configurações, atualiza. Muda tuas senhas. Muda regularmente. Às vezes você entra ali na loja de aplicativos, está dizendo, olha, atualiza teu aplicativo. Cara, vai lá e atualiza. Tá. Uma coisa muito importante. Só instala coisas nas lojas oficiais dos aplicativos, ou do Google, ou da Apple, né? Enfim, só instala de fontes oficiais. Quando a gente olha varejo, compra na internet, hoje a maioria dos varejistas possuem seus próprios aplicativos. Então, usa o aplicativo oficial das lojas. Isso vale para tudo, gente. Tudo. Passagem aérea, tudo na vida. Tudo. Vai no aplicativo oficial, né? Isso vai te poupar muita dor de cabeça. Outra coisa, instituição financeira nunca vai entrar em contato com você pedindo o seu código de validação, pedindo a sua senha. Então, receber uma ligação, olha, você está passando por um ataque neste momento, eu preciso da tua senha, eu preciso do seu código de validação nesse momento para te ajudar. Cara, respira, não acredita, geralmente é mentira isso, e procura o banco. Você procura. Respira. Eu acho que é uma dica boa, né? Você procura. Meu querido, muito, muito, muito obrigada por essas dicas. Eu sei que você diz, troque as senhas. O danado dê essa última dica. Como é que a gente troca as senhas todinhas e lembra de tudo? Porque eu sei que deve ter alguém dizendo assim, mas eu vou botar uma senha difícil para cada coisa que tem senha. Danou-se, minha cabeça vai endoidar. Você pode usar o gerenciador de senha do próprio aplicativo, do seu próprio dispositivo. Ele oferece esse recurso. Agora, vai usar isso, lembra, mantenha o teu dispositivo sempre atualizado, é importante. Aí depois tu vai esquecer a senha do aplicativo de gerenciador de senha. Minha gente, não é fácil não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui descomplicando para você. E uma última dica, nunca fique se gabando e achando que você nunca vai cair numa história dessa, porque você pode cair. Muita gente cai. Se Deus quiser, a próxima pessoa não vai ser você. Até sábado que vem, a gente vai conversar sobre outros assuntos para descomplicar. Ave Maria, Fábio, eu fico com medo quando a gente fala sobre isso, que eu digo, meu Deus, será que eu vou cair? Um cheiro. E a gente segue o NE1, nós recebemos muitas perguntas sobre câncer de testículo. Gustavo Ferreira continua a conversa com o médico urologista sobre esse assunto. Gustavo. Juliana, vou repassar aqui algumas, na verdade, das perguntas que chegaram pelo Canal Globo. Agradeço, aos telespectadores que mandaram a participação para a gente. O Dr. Dimas Antônio está aqui comigo. A primeira pergunta é de Gabriel. Ele quer saber se, uma vez feita a remoção do testículo, se isso altera de alguma maneira a libido do homem. Essa pergunta de Gabriel é muito boa, né? O apetite sexual, o desejo sexual, ele pode diminuir em pacientes com queda de testosterona, que é o hormônio masculino, né? Que é produzido pelo testículo. Se o paciente tiver um testículo contralateral bem funcionante, isso não deve interferir no apetite sexual do paciente. Isso vale também para a fertilidade? Aí já é a pergunta de Jorge, né? Perguntou a mesma coisa e quer saber se isso altera ou não a característica fértil do homem. Perfeito, né? Lembre-se que esses pacientes são pacientes adultos jovens, né? Muitos deles não têm prole definida, não têm filhos ainda. Então, todo aquele paciente que tem um diagnóstico de câncer de testículo vai precisar ser submetido a uma cirurgia de remoção do testículo. É importante esse cuidado em relação à preservação de sêmen, definição de prole com esse paciente, porque além da cirurgia, alguns pacientes podem precisar também de quimioterapia, de radioterapia, e isso pode impactar negativamente na função fértil. Importante que o senhor já acabou de falar também de algumas etapas do tratamento, né, para esse câncer.
Douglas quer saber, após o diagnóstico e a retirada do testículo, por quanto tempo ele precisa ser acompanhado? E ele também quer saber se esse serviço é feito em alguns hospitais públicos do estado, no interior, na capital. Perfeito. Os pacientes que fazem a cirurgia, eles podem precisar depois de, como eu falei, quimioterapia, radioterapia, algumas outras cirurgias maiores para remover os linfonodos. O período hábil é de pelo menos 5 anos, para que o paciente tenha esse acompanhamento um pouquinho mais de perto, com mais exame de sangue, exame de imagem, etc. Tanto a cirurgia de orquiectomia radical, quanto os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, eles são ofertados tanto no Serviço Único de Saúde, nos hospitais aqui do estado, quanto no serviço privado também. Importante esse recado. E agora o Carlos, ele diz que tem uma dor na parte esquerda das costas e que às vezes essa dor propaga para o testículo esquerdo, principalmente quando ele dorme. Isso pode ser sinal? É um alerta? Existem várias causas de incômodo, como ele está colocando aí, né? Eventualmente, um paciente que tem essa queixa, é importante que ele passe em consulta, seja examinado, um exame físico dirigido para a queixa dele, em que situações isso piora ou melhora, exame de imagem e para se chegar ao diagnóstico, né? Como a gente falou no comecinho, existem várias alterações que podem levar a um incômodo na região escrotal. Então, na dúvida, procure seu médico. Muito obrigado por todas essas respostas, doutor Dimas Antunes. Valem para nós homens, vale para todo mundo, né? Para a gente ter mais cuidado, mais atenção com o nosso corpo, com a nossa saúde, para evitar esse tipo de problema. Não dá para prevenir o câncer de testículo, mas dá sim para levar uma vida saudável e, principalmente, a qualquer sinal de dor, de incômodo, procurar um médico especialista. Juliana, com você. Obrigado, Gustavo. Obrigado, doutor Dimas. Boa tarde para vocês. Minha gente, agora vem cá. Mário Carvalho está no Recife, no local onde não está chovendo não, mas pode chover, Mário, é isso? Conta pra gente, bora ajudar o povo. Pode chover sim, Juliana. Eu estou aqui no açude de Apipucos. Por enquanto aqui tá um sol danado, viu? 31 graus por aqui. Eu estou aqui com a previsão do tempo, vou trazer para vocês. Para a região metropolitana, hoje, parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca a moderada. Aí para amanhã, parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. Aí para a zona da mata, amanhã, parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. Agreste, amanhã, parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca. E para o sertão, amanhã, parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada. Impressionante, né, gente? A virada do tempo ao longo dessa semana. Quem olha para o céu aí nesse sábado dificilmente acredita no que aconteceu no começo da semana, onde muita gente viu as casas serem tomadas por água. E eu encerro essa nossa participação aqui com essa bela imagem desse sábado, Juliana. Valeu, Mário Carvalho, ao vivo, direto do Parque de Apipucos. Está bonito demais. É com essa imagem que a gente vai dando tchau, viu? Hoje é dobradinha. Te encontro à noite no NE2 e agora é Sabrina Rocha, que chega com tudo no Globo Esporte. Boa tarde, minha gente. Bora almoçar.